Eu demorei tanto tempo para entender coisas que hoje parecem tão óbvias para mim. E algumas delas teriam mudado muita coisa na minha vida. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque aqui a gente fala de vida prática. Porque hoje eu quero conversar com você sobre algumas coisas que eu só aprendi depois da maturidade. Uma das primeiras, assim, que só foi acontecer comigo de cair todas as fichas possíveis foi todas as vezes que eu disse sim, querendo dizer não, por medo das pessoas não gostarem de mim, por medo de não ser aceita. Eu acho que hoje eu transito por esse mundo de dizer não muito facilmente, mas nem sempre foi assim para mim. Muitas vezes eu tive muita dificuldade, ou às vezes, na verdade, a maioria das vezes eu não dizia. Isso é para tudo, para tudo. Olha, é colega de trabalho, é para coisas da vida mesmo, coisas pessoais, é para o seu cônjuge, principalmente para filhos. A gente tem uma mania, nós mulheres, eu digo, né? Pelo menos eu tinha isso, de me sentir muito culpada por dizer não para eles. Eu achava que, nossa, como assim? Mãe tem que estar sempre ali, mãe tem que dizer sim para tudo. Se eles não contarem comigo, com quem eles vão poder contar? E aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você colocar limite não é falta de amor, é muito pelo contrário. A segunda coisa, eu passei muito tempo da minha vida cuidando de casa, cuidando de cada detalhe, cuidando de limpeza, fazendo faxina. E hoje, por mais que eu às vezes olhe para mim e não acredite que hoje eu sou essa Simara, eu perdi muito tempo com isso. Às vezes, para você ter uma ideia de como eu era, eu convidava alguém para vir à minha casa jantar ou almoçar. Eu nunca sentava lá na mesa com as pessoas, ia conversar, bater um papo. Não. Eu ficava na cozinha lavando louça, limpando. Eu achava aquilo muito bonito. Eu acho, né? Na minha cabeça, de certo, eu achava aquilo lindo. Eu não participava. Aí muitas pessoas falavam assim: eu nem gosto de ir na casa da Simara, ela não para, parece que a gente está incomodando. Mas eu não via dessa forma. Eu achava que, nossa, mostrar tudo limpo, mostrar tudo perfeito, como se fosse uma capa, sabe? Uma nuvem, para eu não me enxergar, eu não me ver de verdade. Eu querer que as pessoas quisessem, né? Que as pessoas me vissem daquela forma. Mas, na verdade, as imperfeições estavam dentro de mim e eu é que tinha que trabalhar isso. E aí, com o tempo, conforme eu fui me trabalhando a esse respeito, eu fui enxergando. Não é que eu não queira uma casa limpa, que eu não goste, não é que eu deixei, abandonei as minhas coisas, não. Mas aquela neurose que eu tinha, aquela loucura, aquela perfeição infinita que não existe no mundo real, sim, essa eu abandonei. Graças a Deus, eu abandonei. E hoje eu falo para você com muita segurança. Se você ainda é essa mulher e você acha que para ser aceita você precisa mostrar que é perfeita, e a forma com que você tem de mostrar isso é parecendo perfeita, parecendo ter uma casa perfeita, tudo no lugar, sendo que muitas vezes aqui dentro está um tornado. Então, eu acho que a gente precisa cuidar muito daqui. E aí isso vai refletir com certeza do lado de fora. Desperdiçar relacionamento com tanta justificativa, tentando me explicar o tempo todo.
Eu acho que isso é uma das piores coisas que a gente faz e a gente só aprende depois da maturidade. Quem muito se explica, quem muito tenta ficar o tempo todo ali querendo mostrar para as pessoas um outro lado, tem alguma coisa errada aí. Quando a gente é seguro da gente, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe para que a gente veio, quando a gente se conhece, aí sempre eu falo para vocês sobre buscar o autoconhecimento, a gente começa a entender que é mais sobre a gente mesmo, não é sobre o outro. É a gente saber os nossos limites, é a gente se conhecer, é a gente falar, eu falei tal coisa. Eu não preciso ficar provando para essa pessoa o tempo todo, falando, justificando e falando e debatendo sobre isso e voltando nisso. Mas eu aprendi isso só depois da maturidade. Muitas vezes eu ri de comentários desagradáveis, de pessoas capciosas e por aí vai. Às vezes a pessoa fazia uma brincadeira desagradável, tentando me diminuir, muitas e muitas vezes. E aí eu só dava aquela risadinha ali e tal e deixava o barco correr. Eu achava que devia ser porque eu estava errada mesmo e que a pessoa tinha ali a razão dela e por aí vai. Com o tempo, eu fui entendendo que não. Eu devia ter me posicionado sobre a minha vida, sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que aconteceram na minha vida há muitos anos. Mas eu não sabia me posicionar, eu não sabia qual que era o meu lugar, sabe? E quando a gente não sabe qual é o lugar da gente, às vezes dentro de uma família, às vezes dentro até mesmo da sociedade, a gente tem essa dificuldade de posicionamento. Hoje eu consigo me posicionar muito bem. Então eu sei as coisas que eu fiz, eu sei do jeito que foi, eu entendo tudo na minha vida com mais clareza. Antes é como se existisse uma névoa. Você conhece você a partir dos olhos das outras pessoas, das críticas, das críticas construtivas, das críticas mesmo, né? Que às vezes é para detonar você e tantas outras coisas que a gente ouve de pai, de mãe, de pessoas de fora. Quando eu aprendi a me posicionar e entender a minha vida, eu acho que facilitou muito para mim. E até eu acho que a convivência das pessoas comigo melhoraram. Me preocupei mais em parecer agradável do que aproveitar encontros. Aí vem até daquele negócio que eu falei aí atrás, sobre ficar lavando louça, ficar ali e tentar, né, parecer aquela pessoa perfeita e não aproveitei tantos momentos que eu podia ter aproveitado na minha vida. Quantas vezes eu podia ter sentado à mesa, aproveitado os amigos, aproveitado a família, mas não, eu tinha aquelas neuroses todas aqui. Então, com a maturidade, eu aprendi a parar um pouco, desacelerar. Hoje eu não tenho culpa nenhuma, não me sinto desagradável em aproveitar o momento, em ficar ali, sabe? Estar presente. Porque às vezes a gente está naquele lugar só de corpo, mas a cabeça está ali a mil. Ah, eu devia estar fazendo agora, eu devia estar fazendo tal coisa. Ai, meu Deus do céu. Sabe, naquela loucura. Não adianta. Se é para você ir num lugar, para você não aproveitar e ficar o tempo todo preocupada com outras coisas, é melhor você nem ir. Tem gente que viaja, paga viagem cara, chega lá, não sai do celular, fica querendo resolver coisa. Ai, mas o que aconteceu com você? Às vezes a outra pessoa pergunta, ai, tô preocupado, eu tô aqui, mas minha cabeça está lá. Você não vai resolver nada, não vai conseguir resolver nada. Então relaxa, aproveita, a vida é muito curta e passa muito rápido. E principalmente a nossa juventude, ó, é um sopro. Tentei entender pessoas que não entendiam nem a si mesmas. Muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes eu fiquei, ai, mas
meu Deus, por que essa pessoa agiu dessa maneira comigo? Por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Por que a pessoa falou isso? Por que a pessoa deixou de falar comigo? E tantas outras coisas. Gente, às vezes as pessoas não conseguem entender nem a si mesmas. Como é que a gente vai conseguir entender? E hoje, cada um com seu cada um. Eu entendo, às vezes, alguma coisa aqui e ali, mas eu não me aprofundo em nada. Eu não quero entender a vida do outro ali nos pormenores. Não. Eu mal consigo compreender a minha vida. Por que eu vou ficar perdendo tempo tentando entender a vida de um colega, ou de um parente, ou de um amigo ali distante? Ou até alguém chegado mesmo na gente. Às vezes você não consegue, às vezes a pessoa não quer se abrir, ou às vezes a pessoa também está cheia de dúvidas. A gente tem que pensar que como a gente tem dúvida, tem ressalvas das coisas, as pessoas também têm. O outro também tem. Ninguém é perfeito. A cabeça da gente fica o tempo todo ali, por mais que às vezes a gente não aparente, não mostre isso, mas a nossa cabeça está o tempo todo a mil. E é quase todas as pessoas assim, a não ser que você seja muito, muito evoluído, muito Buda. Senão, realmente, sua cabeça vai estar sempre ali, preocupada com alguma coisa, pensando em alguma coisa. É sempre assim. Então, eu parei de querer entender o outro e comecei a voltar para mim mesma. E comecei a me entender, a buscar respostas para mim, respostas que só eu poderia me dar, ninguém mais. Quantas vezes eu rasguei fotografias ou deletei alguma foto simplesmente porque eu não me achava bonita, porque eu estava muito gorda, porque eu não sou fotogênica, e eu não sou mesmo, não sou uma pessoa fotogênica, eu não sou uma pessoa que tira uma foto e fica bonito, como tem tantas pessoas aí. Para eu postar uma foto aqui, eu trabalho essa foto e olha, é uma dificuldade. Mas eu simplesmente rasgava a foto depois de levar lá para revelar, porque eu achava que eu não estava bem, eu nunca estava bem. Então, quantos momentos bons da minha vida eu simplesmente deletei porque eu não me aceitava do jeito que eu era. Hoje eu não estou mais nem aí. Eu não estou mais nem aí para o que o outro vai falar, para o que o outro vai pensar, para o que o outro, sei lá, acha sobre mim. O negócio sou eu estar bem comigo. Muitas e muitas vezes eu achei que ser forte era ser uma pessoa que ficava sempre calada. Uma pessoa que não reclamava, que não pedia ajuda e por aí vai. Hoje eu entendi totalmente o contrário disso. Pedir ajuda, falar, reclamar às vezes, não tá legal isso aqui não, vamos aí me ajudar de alguma maneira. Ou às vezes eu não tô dando conta, às vezes, de algum problema interno e eu preciso que a minha família me ajude, que me olhe com mais carinho aqui. Não é fraqueza, muito, muito pelo contrário. Às vezes a gente buscar ser o super-homem, dar conta de tudo, principalmente homens aí, não contam as coisas para sua esposa, ou não falam, pede ajuda para os filhos que não está dando conta ali de dar conta de tudo, da casa, das contas. Às vezes está endividado, às vezes a empresa não vai bem, às vezes o trabalho não está legal. E a pessoa quer dar conta de tudo sozinho, calado. A mulher é a mesma coisa. Hoje eu consigo pedir ajuda com a maior facilidade do mundo. Isso, gente, é um exercício, não é do dia para a noite. Nas primeiras vezes, isso é super desconfortável. Parece que você
retrocedeu, parece que não tá legal, parece, olha, um monte de coisa. Mas com o tempo você vai fazendo aos pouquinhos, vai pedindo pequenas ajudas, pequenas coisas, ó, me ajuda a tirar a compra do carro, ó, hoje eu não tô muito legal, tô com dor de cabeça, você pode, sei lá, fazer tal coisa para mim, você pode buscar um filho na escola, você pode levar o filho no dentista, você pode marcar suas consultas aí, porque a semana eu não tô bem, tô atolada de trabalho, não sei, tantas outras coisas. Me ajude com as tarefas de casa. Vamos economizar aqui dentro de casa, porque as contas estão apertadas, eu não estou muito bem esse mês. Fale, abre a boca, isso não é sinal de fraqueza, muito, muito pelo contrário, tá? Porque depois, quando você ficar mais velho ou mais velha, você vai adquirir um monte de doenças e vai olhar para trás e vai falar, poxa, não valeu de nada. Eu devia sim ter pedido ajuda quando era necessário, porque eu não sou o homem, o super-homem e nem sou a Mulher Maravilha e nem quero ser. Confundir falar mal de mim mesmo com humildade. O que quer dizer isso? Convencida, arrogante. Então a gente sempre se diminui. Ah, você conseguiu tal coisa, parabéns. E você fala, ah, não, mas também foi fácil. Não, mas é que foi sorte. Não, mas não sei o que, sabe? A própria pessoa tenta se diminuir. E eu sempre fui essa pessoa que nunca as pessoas me elogiavam e eu não sabia simplesmente agradecer esse elogio. Eu sempre me diminuía, dizia que a coisa não era bem assim, que foi fácil, que era isso, que era sorte. Não, gente. A gente tem sim que comemorar as conquistas, a gente tem sim que agradecer quando alguém elogia. Tem. Isso é bom também para o nosso ego, faz bem. É claro, nada exagerado, mas sim comemore muito, seja muito feliz com as suas conquistas. Sempre. Eu me arrependo de não ter começado antes a fazer as coisas que eu realmente queria, as coisas que eu realmente amava. Eu fiquei esperando ter mais tempo, depois eu tinha tempo, mas aí eu fiquei esperando ter mais dinheiro, eu fiquei esperando ter mais ajuda, eu fiquei esperando e eu fiquei esperando e a vida foi passando, porque a vida não nos espera. A vida vai andar com você indo junto ou não. Se você quer ficar parado, fique, mas a vida continua. Então comece seu projeto o quanto antes, seja o que você tiver vontade de fazer, comece. Vai ter dificuldades, porque conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis para quem já tem uma certa idade? Sim. Mas olha eu aqui. Foi mais difícil para eu começar meu canal no YouTube com 55 anos? Foi. Mas é possível. Seja qual for o projeto que você queira fazer, comece, apenas comece. E vai aprendendo durante o processo. Vai caindo, vai levantando, vai escorregando, vai, sabe, vai meio que ali tropeçando, não sei. Mas vai, começa, vai fazer aquilo que você quer fazer de verdade. Não espere, não espere. Eu me arrependo muito de muitas coisas que eu queria ter feito lá atrás, mas eu fiquei esperando o momento perfeito. E o momento perfeito não existe. Aprendi que dinheiro, posses, cargos, títulos, fama, prestígio não trazem uma felicidade duradoura para a nossa vida. Eu falo aqui da importância do dinheiro. O dinheiro é muito importante na nossa vida, é muito importante. Sem o dinheiro, a gente não faz absolutamente quase nada. Mas tem coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. A nossa paz,
harmonia dentro de casa, tranquilidade, deitar no travesseiro e conseguir ter uma noite sossegada, tranquila de sono, ter saúde. O dinheiro pode ajudar a comprar um remédio, a fazer um tratamento médico. Pode, e é muito bom isso. Mas chega um ponto que nem o dinheiro resolve, nem o dinheiro resolve. A gente vê tantas pessoas aí que têm tanto dinheiro, mas mesmo assim morreram. Então, tem coisas que, de verdade, a gente tem que pensar muito sobre isso. Porque tem gente que ele tem tanto dinheiro, tanta coisa, tantos bens, ele correu tanto atrás e foi, tal, mas ele não consegue ter paz, ele não consegue ter tranquilidade, ele não consegue ter felicidade. Às vezes ele tá lá fazendo aquela viagem maravilhosa que ele quis tanto, chega lá, a cabeça da pessoa não para. A pessoa não tem sossego, não tem, sabe? É aqui dentro, é sobre aqui. É sobre aqui o nosso coração, o nosso peito, a nossa mente, as coisas que a gente atrai para a nossa vida. Então, depois da maturidade, a gente aprende muito sobre isso. Não estou dizendo, por favor, hein, gente, que dinheiro não é importante. Buscar ali uma forma de ganhar dinheiro, ter dinheiro, conseguir pagar suas contas, ter, sabe, uma vida estabilizada é importante. Mas aprenda, não é tudo. Aprendi que julgamentos e suposições podem arruinar muitos relacionamentos. A gente, às vezes, na nossa arrogância, na nossa prepotência, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente tem muito achismo sobre o outro, sobre a vida do outro, sobre o que realmente aconteceu. E isso faz com que a gente se apresse no julgamento, julgue a pessoa mal, julgue a pessoa errada, às vezes acha que aquilo aconteceu, sendo que nem aconteceu, ou não foi da forma com que a gente já pré-julgou que fosse, e aí a gente afasta pessoas, a gente acaba terminando relações, amizade, relacionamento com o seu cônjuge aí, e por aí vai. Às vezes a gente se precipita e acaba relacionamento até com os filhos por causa dessa predisposição que o ser humano tem de pré-julgar tudo e principalmente o outro. O tempo e a qualidade nos relacionamentos passam a ter outro valor. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que ter muitos amigos, ter muitos colegas, ser a pessoa mais bem vista ali da turma, ou mais querida, ou seja lá como for, isso quer dizer muita coisa. Conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo que não. O que vai ficando, o que vai sobrando pra gente, aqueles relacionamentos onde você pode conversar sem ficar se policiando o tempo todo. Aquela pessoa que quando você precisou, de alguma maneira, ela esteve ali para você, nem que seja por um apoio moral, mas ela estava ali com você. Aquela pessoa que te liga só para saber como você está, como você amanheceu, só para te dar uma boa noite. A gente começa a entender relacionamentos e tempo de relacionamento e tempo, qualidade de tempo com as pessoas de uma forma totalmente diferente. Aquela pessoa que não te liga só para te chamar para ir para um barzinho ou para um churrasco, não, aquela pessoa que só liga para saber se você tomou o remédio, se você está se sentindo bem, se você já dormiu, se você conseguiu aquela vaga de trabalho que você tanto queria, se você foi ao médico, sabe? Esses
São esses tipos de pessoas que a gente quer trazer para a maturidade, que a gente quer ter perto da gente. Sentir que eu passei mais de 50 anos da minha vida sobrevivendo e não vivendo de verdade. Não buscando aquilo que eu queria, não fazendo as coisas com mais leveza, tirando, sei lá, correntes aí das minhas costas, pedras do meu sapato, que às vezes, muitas das vezes, era eu mesmo que colocava elas lá. Era eu mesmo que queria ficar calçando lá o sapato da humildade. Era eu mesmo que queria ficar colocando corrente aí nas minhas costas e puxando. Quando chegou a maturidade, eu comecei a entender que o meu tempo é agora. Que se eu não fosse buscar a minha felicidade agora, quando é que eu ia fazer isso? Percebi que eu vivi décadas tentando viver a vida que as pessoas gostariam que eu vivesse. A gente passa muito tempo da vida, muitas vezes querendo se encaixar em lugares, querendo ser a filha, a mãe, a esposa, querendo ser o funcionário que o chefe busca, que o chefe quer, que o chefe espera, a amiga. E a gente vai esquecendo até das coisas que a gente gosta. A gente vai esquecendo até dos pequenos detalhes sobre a gente. A gente esquece de uma comida que a gente gosta. Principalmente quando os filhos adultos saem de casa, você olha para você e se pergunta: o que eu gosto mesmo de fazer? O que eu gosto mesmo de comer? Ou às vezes, quando você passa por um divórcio, ou o cônjuge vai embora, ou, né? A gente passa a se questionar sobre as coisas. Será que eu gostava disso mesmo? Ou será que é o outro? Será que era meu marido que gostava disso? Ou será que são meus filhos que gostam disso? A gente não se percebe mais. Então, ficar a vida toda querendo ser aquilo que as pessoas querem que você seja e você se perder nesse mundo, não é nada bom para sua vida. Porque quando você chegar aí nos 50, 60, você vai ficar se questionando. E aí você nem vai se reconhecer. E aí vai ter que ser uma busca muito grande para você conseguir se resgatar. E muitos fragmentos vão se perder, porque você vai confundir. É como se a gente se fundisse, sabe, com os personagens que a gente vai criando durante a vida toda. Como mãe, uma das coisas que eu aprendi na maturidade foi me afastar um pouco da vida dos meus filhos adultos e soltar o controle. Eu fui uma mãe muito controladora. Eu fui uma mãe que tentava proteger os filhos de todas as maneiras possíveis. Proteger para que não passasse nenhuma dificuldade, para que não passasse nenhuma decepção, isso e aquilo e aquele outro. Com a maturidade eu aprendi, por mais difícil que tenha sido, que eu precisava soltar o controle. Era a única maneira dos meus filhos crescerem de verdade como pessoas, como ser humano, sabe? Quando você fica tentando proteger o passarinho no ninho e ele já nem está cabendo mais ali naquele ninho, já está apertado demais ali, mas você fica ali sufocando, sabe quando que ele vai aprender a voar? Nunca. Nunca, não vai aprender, não tem como. E aí se um dia a mãe ou o pai, né, em busca de trazer alimento para esse pássaro ali que já está maior do que eles praticamente, ali ainda no ninho, e eles não voltarem mais, e eles morrerem pelo caminho, né,
alguma coisa acontecer e esse pássaro ficar aí pelo caminho. Porque o mundo tem disso, né? Tem muitas coisas acontecendo o tempo todo. E aí acontece uma tragédia e os pais não voltam para casa. Esse passarinho vai fazer o quê? O que essa ave vai fazer? Ela não sabe voar, ela não aprendeu a buscar o alimento, ela não sabe. E aí é um problema sério, né? Com certeza, ou ela vai ter que aprender a duras penas, ou ela vai morrer de inanição. Não é de se pensar? Fica a dica. Outra coisa muito importante, eu aprendi a colocar limites, a aprender a dizer não, sem me sentir culpada. Sim, eu falo sobre culpa lá no começo desse vídeo e eu vou falar agora para você porque eu acho muito importante novamente. Mas não é você falar não e depois ir chorar ou ficar morrendo, se desgastando por causa de culpa, né, triste. Não, é você saber se posicionar e você dizer um não, tendo certeza do seu não e de quem você é e por que você está falando esse não, sem ter que se sentir culpada e sem ter que ficar se explicando a vida inteira. Isso é uma coisa que hoje eu consigo fazer com muita maturidade. Por mais difícil às vezes que seja você falar um não, mas você tem que entender que é necessário, muitas das vezes, para o crescimento do outro e para a sua saúde mental. Com a maturidade, eu parei de esperar o medo passar para começar alguma coisa. Só que muitas das vezes, o que eu entendi com a maturidade foi que o medo não passa. A gente sempre vai ter medo de alguma coisa, de começar um novo trabalho, de pedir aposentadoria, de pedir um divórcio, de mudar de casa, mudar de cidade. Só que comece, seja o que for na sua vida, comece com medo mesmo. Às vezes você quer se impor para um filho, para uma filha, ou para os seus filhos, ou para os seus familiares, você quer ter aquela conversa, mas você sempre fica com aquele medo, mas e se, e se? Faça, vai recalculando a rota no processo, vai melhorando as coisas no processo. Comece, depois você vai ver no que dá, e aí você vai vendo o que você pode melhorar, encaixar, né, voltar um pouquinho atrás, ou dar uns 2 passos para frente, não sei. Tudo vai depender do que você tem tanto medo hoje de começar e fica aí esperando esse medo passar. Se eu posso te dizer uma coisa, sinceramente, o medo não passa. O medo não vai passar. O medo, ele é inerente do ser humano. O medo faz parte do ser humano para nos proteger. Mas ele também não pode ser um empecilho para a gente fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem vontade. Muito pelo contrário. Agora eu quero saber de você. Qual dessas coisas você também demorou muitos anos para aprender? Me conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar a mim e a outras mulheres também, que podem estar passando ainda por muitas dessas coisas que eu enumerei aqui nesse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.